Estamos aqui no terceiro bloco falando sobre a ata notarial de adjudicação compulsória. Eu falava no final do bloco anterior que a ata notarial de adjudicação compulsória, ela pode ter uma função muito relevante em interpretar o contrato de promessa de compra e venda, especialmente quando ele foi redigido de uma maneira imperfeita, foi redigido de uma maneira obscura, sem uso da linguagem jurídica própria, né? Muitas vezes as próprias partes elaboram ali um documento para expressar a promessa de compra e venda. Às vezes esse documento é feito por um profissional não jurídico, por um corretor de imóveis que não está, às vezes, bem preparado para essa função. Às vezes o contrato de promessa de compra e venda é feito com base num modelo adquirido na papelaria ou encontrado na internet. Enfim, é muito frequente que nós nos deparemos na vida prática com promessas de compra e venda obscuras, mal redigidas, às vezes que empregam termos inadequados para a linguagem jurídica. E aí? O artigo 440, letra B, do Código Nacional de Normas, ele diz que podem dar lugar à adjudicação compulsória extrajudicial quaisquer documentos que expressem promessa de compra e venda ou promessa de permuta, né? Isso é o que está lá no artigo 440B. E quem será o primeiro profissional a fazer essa avaliação? Não? O primeiro operador do direito a olhar para aquele documento e dali extrair se aquele documento implica ou não em promessa de compra e venda. O primeiro profissional certamente será o tabelião. Claro que o advogado também tem o seu papel, pode o advogado prestar também colaboração nessa fase aos interessados, às partes, porém, o tabelião é aquele profissional que necessariamente irá examinar esse tópico ao lavrar a ata notarial de adjudicação compulsória. Até porque, nesta fase notarial, na elaboração da ata notarial, ainda não é necessária a presença do advogado. O advogado é bem-vindo, claro, se o advogado quiser participar, com certeza ele terá contribuições úteis ao sucesso da adjudicação compulsória, mas a presença do advogado só se torna realmente obrigatória na etapa registral, né? Então, perante o registro de imóveis, as partes têm que estar representadas por advogado. No tabelionato, para a lavratura da ata notarial, não, né? E é muito comum que chegue o interessado buscando informações no tabelionato de notas, né, de posse daquele documento que ele tem como o seu documento aquisitivo, que expressa a promessa de compra e venda, e o tabelião então vai se debruçar sobre aquele papel, às vezes muito mal elaborado, como eu falei, e dali extrair se existe ou não uma promessa de contratar a compra e venda. Em outras palavras, o tabelião vai verificar se aquele documento expressa uma preliminariedade forte em relação ao contrato de compra e venda. O que é a preliminariedade forte? A preliminariedade pode ser fraca ou forte. Será fraca quando o documento menciona a futura celebração de um contrato de compra e venda, mas não define todos os seus elementos essenciais. Então, quais serão os elementos essenciais da compra e venda a ser celebrada no futuro? Em primeiro lugar, a identificação de quem é o vendedor e quem é o comprador, que constarão da futura celebração da compra e venda. Em segundo lugar, a identificação do objeto, ou seja, a especialidade objetiva
do bem que está sendo negociado. E terceiro, a forma de pagamento, né? Então, o contrato de promessa necessariamente tem que conter a forma de pagamento. Se vai ser pago à vista, às vezes é até pago à vista no momento da celebração do contrato de promessa, isso é possível. Ou será pago em 150 prestações mensais de R$1.000, também isso é possível, né? Então, há, entretanto, a necessidade de que seja definida a forma de pagamento, o preço e a forma de pagamento, né? Então, para caracterizar a preliminariedade forte, aquele documento terá que indicar quem são as partes, qual o objeto e qual o preço e sua forma de pagamento. Além disso, aquele contrato preliminar, ele tem que indicar a sua irretratabilidade. Não é necessário, vejam bem, esse é um erro que a gente tem observado com alguma frequência, não é necessário que as partes tenham declarado como uma cláusula que aquele documento é irretratável, que aquele ajuste é irretratável ou irrevogável. Não é preciso que elas tenham usado essa expressão, né? É suficiente que elas não tenham previsto uma forma de desistência válida. Então, por exemplo, se o documento é um recibo de sinal penitencial, as chamadas arras penitenciais, aquelas que facultam a desistência e, havendo a desistência, aquele que deu o sinal perde o sinal, se for ele o desistente, e aquele que recebeu devolve em dobro, se for ele quem desiste do negócio, né? As arras penitenciais, o sinal de natureza penitencial, ele tem, por essência, a possibilidade de retratação. Então, quando as arras são dadas em caráter penitencial, não há dali como se extrair uma preliminariedade forte. O mesmo se dá quando se trata de um imóvel em construção que tenha sido negociado em promessa de compra e venda antes do prazo de carência da incorporação, né? A incorporação, a lei de condomínios e incorporações que disciplina o assunto, ela faculta ao incorporador que ele estabeleça um prazo de carência para a incorporação, uma espécie de um prazo dentro do qual o incorporador pode livremente desistir da incorporação. Então, se o negócio foi feito dentro do prazo de carência da incorporação, é possível que haja a retratação do promitente vendedor, não? Então, observem que nem sempre o documento expressa uma preliminariedade forte. Ora, porque ele, embora preveja a celebração de um contrato futuro, ele não delineou todos os elementos essenciais desse contrato futuro. Ora, porque ele foi celebrado em circunstâncias ou com características que permitem licitamente a retratação do promitente vendedor. O que não é possível, claro, é aquele promitente vendedor que, depois de receber todo o preço, às vezes pago por anos a fio, ele se recusa a celebrar o contrato principal, exigindo, quem sabe, um acréscimo de preço, um adicional a mais, sob o argumento de que o imóvel se valorizou, etc., ou de que haverá despesas administrativas. Então, isso não é uma recusa válida e, claro, se houver uma cláusula ainda que prevendo a possibilidade de retratação do promitente vendedor nessas circunstâncias, essa cláusula será nula, não? No que diz respeito à interpretação do documento, o tabelião deve se basear nas regras do direito civil, do Código Civil, artigo 112 e 113, que prevêem o artigo 112 que as declarações de vontade, elas devem atender mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem, né? Então, o tabelião, ao examinar aquele documento que é trazido pelo requerente da ata de adjudicação, ele vai ver
olha, esse documento aqui não está muito bem redigido, mas é possível, ou quem sabe não é possível, né? Mas vamos imaginar que o tabelião qualifica positivamente o documento e diz, olha, é possível desse documento, apesar de mal redigido, extrair que a intenção das partes foi celebrar o contrato de compra e venda, né? E que os elementos principais, os elementos essenciais, melhor dizendo, do contrato de compra e venda estão já definidos, delineados nesse contrato preliminar, certo? Ainda nessa mesma linha de interpretação do negócio jurídico, o artigo 113 traz novas regras, né? Especialmente, me parece muito útil a do inciso 5º, que diz assim, a interpretação do jurídico, inciso 5º do artigo 113, parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida e inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração. Então, observem que essas regras de interpretação do Código Civil, elas resolvem inúmeros problemas que fatalmente seriam barreiras à recepção daquele contrato de promessa de compra e venda, se apresentado de maneira pura e simples ao registro de imóveis, não? Porque, ora, as partes não foram muito claras, usaram termos inadequados, não? Termos que foram usados fora da sua acepção jurídica própria, não? Ora, as partes se valeram, por exemplo, de referências que não são suficientes ao registro. Então, tudo isso pode ser complementado na ata notarial de adjudicação. O tabelião não vai criar nada de novo, mas ele vai interpretar aquele negócio jurídico que lhe é apresentado. Para que isso fique claro, eu vou dar um exemplo de um caso que eu tive no meu cartório. A parte trouxe um contrato de promessa de cessão. E naquele contrato, o promitente cedente ajustava que iria vender o imóvel pelo preço de X, etc. O conteúdo do contrato era o conteúdo de uma promessa de compra e venda, mas por alguma razão, por quem sabe terem se utilizado de um modelo equivocado, alguma coisa, as partes se referiam, designavam o promitente vendedor de promitente cedente e o promitente comprador de promitente cessionário. Estava muito claro na leitura daquele documento que o objetivo era a promessa de contratar a compra e venda no futuro, embora tivessem denominado equivocadamente o contrato, que era para ser uma promessa de compra e venda, tivessem denominado equivocadamente como promessa de cessão. Ora, eu resolvi isso na ata notarial de adjudicação compulsória, abri um tópico dizendo, embora o documento apresentado a título de base para adjudicação seja intitulado contrato de promessa de cessão e as partes estejam ali referidas como promitente cedente e promitente cessionário, mostra-se evidente que o propósito é de promessa de compra e venda e não de promessa de cessão, né? Então, na ata notarial de adjudicação compulsória, o tabelião pode, desde que isso seja possível, à vista do teor da documentação, o tabelião pode fazer esse tipo de conserto, vamos dizer assim, esse tipo de interpretação, né? Claro que essa interpretação vai ser novamente feita no registro de imóveis e para o sucesso da adjudicação compulsória é necessário que tabelião e registrador cheguem à mesma conclusão, certo? Então, vimos aí mais uma importante função da ata notarial de adjudicação, que é a interpretação do negócio jurídico mal redigido, do negócio jurídico obscuro, e dali, a partir de uma interpretação com base nos artigos 112 e 113 do Código Civil, chegar à conclusão de que existe a promessa
a que se refere o artigo 440b do Código Nacional de Normas. Certo, meus amigos? Então vamos ficando por aqui e no próximo tópico nós seguimos com mais funções mostrando a utilidade da ata notarial de adjudicação compulsória. Até lá!